A palavra está no meu coração para esse dia, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o 4, o verso é o 1. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, Jesus está vindo aqui de um propósito. Ele estava 40 dias de jejum e oração. Então, é importante a forma como a Bíblia fala, né, que Jesus veio desses 40 dias de propósito. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Esse jejum não é só abstinência de alimentos, mas é um tempo com Deus. Né? Tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre o jejum. Como é que se faz um jejum? Jejum é você passar tempo de consagração ao Senhor. Né? Então, se você faz um jejum que você não dedica aquelas horas, aquele momento para Deus, isso não tem sentido algum. Não é só uma abstinência alimentícia. Não é só o fato de você deixar de comer, sabe? Porque deixar de comer muita gente faz. Às vezes deixa de comer por uma questão de vaidade, às vezes deixa de comer por uma questão de saúde, né? Só que o jejum espiritual, né, que você vai fazer para Deus, às vezes é você se abster de coisas que você gosta, que você tem prazer de comer, mas você não faz porque você quer ter domínio sobre a sua carne e você quer alimentar o seu espírito para que você esteja mais sensível às coisas espirituais. Você sabe que o jejum faz muito isso. O jejum deixa a gente mais sensível às coisas espirituais. A gente passa a ter mais discernimento das coisas que estão acontecendo. Porque quando você mata a sua carne, o seu espírito reage mais. Você vive mais pelas coisas do espírito do que pelas coisas da carne. Jesus estava de 40 dias de jejum. Jesus está debaixo de propósito. E quando ele sai do propósito, ele vai ser tentado pelo diabo. Você sabe que, às vezes, o período de oração, de consagração, de propósito que a gente faz com Deus, ele nos prepara para os ataques que vão aparecer lá na frente. Às vezes você não sabe, mas por causa de orações que você fez lá atrás, propósitos que você fez lá atrás, que hoje você tem estrutura para vencer determinados tipos de guerras e de batalhas. Por quê? Porque o jejum faz isso. O jejum te habilita, te fortalece. Jesus ensinou isso para os discípulos, habilitando os discípulos com o jejum. Casta de demônio só sai com jejum e oração. Ou seja, é um poder que faz com que você tenha mais discernimento espiritual, tenha mais sensibilidade para entender as coisas que estão acontecendo e te dá força para você ter domínio sobre a tua carne. Porque jejum é isso, é matar a carne para alimentar o seu espírito. Então, o jejum ele pode te preparar para coisas que ainda estão por vir. E foi isso que aconteceu com Jesus. Após os 40 dias de jejum, de propósito, ele foi tentado pelo próprio Satanás. O propósito de oração estava preparando o Cristo homem para aquele momento. Até porque em Mateus capítulo 4, Jesus não foi tentado no aspecto de divindade, né? Ele não está ali como Deus, porque como Deus ele vence o diabo num bater de dedos, né? Até porque Deus não tem inimigos, né? Deus é todo poderoso, então Satanás para ele é a mesma coisa que nada. Mas porém Jesus está vencendo ali o diabo como um homem também, né? Por que como um homem? Porque ele precisa vencer os desejos, ele precisa vencer as vontades. Você vê que o diabo vai tentar na necessidade de Jesus. Aí Jesus vai falar, nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque o diabo sabia que Jesus, homem, estava com fome. Então ele foi lá, transforma essa pedra em pão. Ela vai matar a sua necessidade. Só que Jesus vence o diabo através da palavra. E é isso que a gente vai fazer. A gente precisa se habilitar espiritualmente, buscar o Senhor, jejuar, orar, para isso, para ter força nas coisas espirituais e para dar resposta diante de uma situação como essa, que é uma
tentação, onde Jesus não cede, Jesus não cai, Jesus vence Satanás através da palavra. Por isso a importância também de você se encher da palavra do Senhor. Porque quando você é cheio da palavra, você consegue responder os ataques, você consegue responder o seu adversário, as acusações, a tentação, a maneira como ele te ataca através da palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus ela é muito poderosa. A palavra de Deus ela tem poder de vencer, sabe? De te dar força para vencer, te dá força, te dá direção, te dá caminho, te dá alinhamento. A palavra de Deus te dá estrutura para você vencer as adversidades da sua vida. Por isso que aquele que tem a sua vida firmada na rocha, o que é a rocha? É a palavra, os ventos, as águas do mar, a tempestade não consegue destruir. Porque quem está firmado na palavra tem estrutura, tem força, sabe? Para permanecer de pé na presença do Senhor Jesus. Então, é isso que você tem que ter no teu coração. O desejo de buscar o Senhor, de se preparar espiritualmente, às vezes para alguma coisa que pode até acontecer. Meditar na palavra, para que a palavra alimente a tua fé e te dê estrutura para permanecer de pé. Pai, obrigado pela tua palavra. A palavra que o Senhor nos deu direção é que há uma importância em orarmos, jejuarmos, para estar preparado para as coisas que estão por vir. Jesus foi tentado, ó Pai, mas ele já estava vindo de 40 dias de oração. Que o Senhor nos ensine nesse propósito, que o Senhor nos fortaleça nesse propósito, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, o nosso espírito, para viver um novo tempo contigo. Abençoa a casa dessa pessoa, a família dela, a saúde dela, o ministério dela. No nome de Jesus eu peço as suas bênçãos. Dá vitória ao teu povo, Senhor. Eu oro te agradecendo por tudo e por essa palavra. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Recebeu essa palavra. Concorda que a mensagem de hoje falou muito com a gente? Então compartilha essa mensagem com um amigo, com um colega, com um primo. Manda para todo mundo. Se você quiser se tornar membro, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma ofertar na sua vida. Mãe de Paz tem me abençoado muito, mas muito mesmo. Eu queria contribuir com o seu ministério. Aqui do lado tem o nosso QR Code. Aqui em cima nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado já sobre o seu coração. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Mãe de Paz, com a palavra poderosa para o seu coração e fica com essa palavra na sua alma. É necessário fazer o propósito, porque quando você jejua, você se habilita para vencer determinadas guerras. Às vezes existem lutas que você, para vencer, precisa estar preparado. Então ora, consagra. E às vezes você só está de pé hoje por causa das orações que fizeram lá atrás, dos propósitos lá atrás. Então é isso que o jejum faz, ele te fortalece, ele te dá discernimento espiritual, para você saber como agir, para você saber como se posicionar. Faça isso, e muita coisa que você não entendia, você vai passar a entender, porque o jejum faz isso, ele abre a nossa mente para as coisas do Espírito, ele mata a nossa carne, alimenta no Espírito, alimenta o nosso Espírito, e nos ajuda a agir pela palavra. Até amanhã, Deus te abençoe.